Olá, sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, educação e inovações. Hoje, mais um dia muito especial aqui, recebendo uma pessoa muito querida, uma super convidada. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ela. Mas antes, apresentar aqui as pessoas que estão atrás das câmeras. Hoje, uma só, né? Ela que nunca falta, minha querida amiga Darcy Toledo. Muito obrigado. Bora. É isso aí. Bom, e aqui ao meu lado, ela que está fazendo o seu segundo dia como apresentadora do PodFacts, o seu terceiro dia na mesa. A semana que vem, ela já falou ali fora, ela vai fazer o terceiro dia de apresentação e vai pedir música no Fantástico. Já disse também ali fora, ela é sucesso em tudo que faz. Seja bem-vinda mais uma vez, Cris Paiva. Ô, meu amigo, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, conhecendo gente sempre tão legal, tão bacana, aprendendo tanto. Pra mim é uma aula, eu venho pra aprender. Falta trazer caderninho e caneta. Muito bom, eu também aprendo muito, Cris. Tô muito feliz com a sua presença novamente e vou apresentar agora a nossa super convidada. Bom, ela que tem uma história imensa no mercado de marketing, comunicação, é uma referência em live marketing. É uma pessoa que o mercado reconhece realmente como um dos baluartes desse mercado. Tem uma história lindíssima. Estou muito feliz com a sua presença. Seja bem-vinda, Isa de Luca. Muito obrigada, Ti. Muito obrigada, Cris, pela oportunidade de estar aqui. Estou mega feliz de encontrar com vocês, porque eu estou aqui aprendendo como sempre. Tiago é um grande professor aí. Muito obrigada pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. A Isa que assumiu recentemente o cargo de CEO na agência IB. Então, portanto, Cris, é mais uma liderança feminina que a gente está recebendo aqui. Queremos muito explorar esse tema com ela também. E vamos dar início aos trabalhos, né, Isa? Legal, legal. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque todo grande profissional, toda grande liderança tem uma história por trás e geralmente é uma história que tem uma parte bonita, é uma história que tem uma parte mais penosa, né? Nada é fácil na vida e quando as coisas não são fáceis, elas geralmente são ainda mais prazerosas, né? A gente enfrenta muitos desafios e os desafios nos fazem crescer. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua história, essa tua ligação com live marketing, como é que começou, foi uma paixão de criança, isso veio depois, o que a Isa queria ser lá atrás, ela conseguiu, conta um pouquinho para nós. Olha, a Isa lá atrás queria ser bailarina profissional, né? Bailarina? Bailarina. Eu fui bailarina durante 25 anos, eu tinha certeza absoluta que eu ia seguir por esse caminho. Eu gostava muito e tal, mas assim, infelizmente, a cultura no Brasil, né, não é reconhecida, é uma profissão que não é fácil. E aí, muito menina, entrei na faculdade com 17 anos, sem saber o que eu queria fazer, prestei em faculdades diferentes, entrei em publicidade, e aí acho que para mim foi muito bacana e feliz, porque muito embora ainda fosse muito cedo, né, pouca maturidade na época, eu acabei escolhendo uma faculdade bacana e uma profissão que me traz muita alegria. Entrar para o live marketing nunca foi uma escolha assim, eu quero ser isso. Assim, a vida foi me levando para esses caminhos. A né? bola procura o craque, né? Ai. Eu nem queria. Brincadeira, mas aí comecei trabalhando em agência de publicidade, como produtora gráfica. Fui produtora gráfica há muitos anos. E aí a vida vai levando para um lugar para o outro. Por conta da produção gráfica, eu comecei a trabalhar com livros de arte em uma agência de projetos incentivados à cultura. E aí acabei também começando a produzir alguns eventos, e foi aí que essa vida do live marketing... A mosquinha do live marketing te picou nesse momento. Exatamente. Isso que altura do campeonato? Você ainda estava na faculdade? Não, já era mais velho, devia ter, na época, uns 26, 27 anos. E aí comecei a trabalhar um pouquinho faz pouco tempo, porque eu sou uma menina jovem. Com certeza, isso que eu ia falar aqui agora. Outro dia perguntaram, a gente tava gravando lá no Vênus, e aí perguntaram, isso aqui é de idade e tal. E eu falei assim, gente, eu sou a pessoa que sou jovem há mais tempo aqui. Eu tenho a maior experiência em ser jovem. Não é? Mais ou menos. E vocês estão virando jovem agora. Eu que sei ser jovem aqui, ó. E nem posso contar como era a juventude. E foi. E aí comecei um pouquinho a trabalhar com eventos.
eventos, com ações nesse sentido, e fui encaminhando para as agências de live marketing. Mas a promo, ela acabou não sendo nada planejada na minha vida. Mesmo? Foi, cara, assim. Um dia chegou uma pessoa, eu fui para trabalhar numa agência e atender uma conta grande e cuidar especificamente da gestão de projetos incentivados, né? Todos os projetos de lei de cultura que eram dessa empresa, eu fazia a gestão dessa verba. E aí um dia falaram assim para mim, nossa, agora você vai fazer promoção. Eu falei, putz, Que isso? ferrou. Eu falei, não sei o que é isso, onde, como, por quê. Isso é recente, né? Porque 10 anos da minha vida são recentes, 10, 11 anos atrás, mais ou menos. E aí eu falei, cara, assim, tenho que aprender a fazer isso e vamos que vamos. Ninguém vai pegar na minha mão, nunca ninguém pegou, né? Porque a característica era essa, sempre foi na comunicação anteriormente. E aí eu comecei a falar com as pessoas com a maior cara de pau, porque eu sou uma pessoa muito inconformada, eu não sei fazer menos do que mais, e ligar, falar, cara, para os fornecedores dessa agência, puta, você pode me ajudar? Né? Eu não sei, preciso aprender. E fui indo, e uma das pessoas que me ajudou foi Thiago Jairo, que assim, toda vez que eu tinha alguma dúvida, problema, como funciona, cara, como é uma régua, como que é isso, não sei, como faz. Eles super me receberam, assim, e me ajudaram em absolutamente todos os momentos que eu tive dúvidas ou que eu tinha um cliente mais complexo. Nossa, vou falar com o mercado financeiro agora, não sei falar com eles. Você pode vir aqui porque eu não sei essas TI, SI, eu não sei. Eles vinham junto, então foi assim, entrei sem querer. Que legal ouvir isso. Que legal ouvir isso. Sabe, eu sempre Caminhos da digo que vida. só não tem medo de ajudar quem tem certeza do lugar que ocupa. Né? Exatamente. Eu tenho essa, para dar um paralelo, né, do meu lado, eu falo isso dos melhores do mundo, que é o grupo de teatro, que eles gigantescos já, lotando o teatro, começaram também com pouca gente, e eles gigantescos, e eles começaram, quando começou a acontecer o movimento de stand-up, eles sempre viajaram com o show deles, mas eles iam nas cidades que eles estavam, nos shows pequenos que a gente estava fazendo, para dar uma moral, Olha que legal. para parecer que eles tinham ido, Puta, que para legal. Isso é postavam no Instagram deles, para dar uma moral. E eu falo, cara, eles não têm medo de divulgar o meu show no dia do show deles. Porque no show deles vai 2.000 pessoas. Então, se 50 não forem pra ir no meu, Tá tudo bem, né? então só ajuda quem tem certeza do lugar que ocupa. Então, quando você aciona alguém que fala assim, cara, eu não preciso que ela não trabalhe pra eu trabalhar. Eu não preciso tirar o cliente dela pra eu ter cliente. Eu posso ajudar. Não, e ele não Né? precisava, assim, me dar a mínima, porque ele não tinha nenhum compromisso comigo, assim, meu, quem é esta pessoa que está me ligando e perguntando? Mas foi, assim, uma gentileza gigantesca e eu tenho gratidão profunda. Já falei milhares de imagina, vezes isso para recíproco. eles, então, não tem... Recíproco, estamos juntos somos mais fortes. É meio piegas isso, meio clichê, fato. mas é verdade. Mas um clichê só é clichê porque funciona. Exatamente. Não é? Senão não virava clichê. Se funcionasse só pra uma pessoa, não era clichê. Exatamente, Né? é bem isso mesmo. Exatamente. Agora me conta uma coisa, Isa. Bom, você foi ali por volta dos 26 anos, mordida pela mosquinha do live marketing, e há 10 anos atrás as promoções autorizadas entraram no seu caminho também. Você gostou delas? Como é que você se sente em relação a elas? Cara, então, Psicólogo, como é que você se sente sobre isso? esse relacionamento, eu tô pensando um pouquinho sobre isso ainda. Se é tóxico. Relacionamento abusivo. Exatamente. Abusivo, né? Não, eu gostei bastante. Eu acho assim. Eu gosto de aprender. Você gosta de emoção. Eu gosto. A emoção, sem emoção, o que seria a vida sem emoção? Adrenalina. Não existe isso. Mas eu acho assim, eu gosto muito de aprender. Então, quando você tem a oportunidade e o live marketing, de forma geral, acho que todas as profissões, na verdade, são aprendimento constante, né? Mas eu achei muito bacana, porque assim. Tem algumas pessoas, é um olhar de mercado, que fala assim, quando você sai de eventos, você vai pra promo, você tá fazendo um downgrade. Eu falo, cara, vocês não estão entendendo nada. Eu falei assim, porque quando você trabalha para grandes eventos, para grandes festivais ou grandes convenções, né? Você tem um plano que é feito estratégico super bacana para que tudo funcione muito bem, muito bem. Mas quando você tá fazendo promo e plataforma de incentivo, esse olhar, ele acaba sendo um pouco mais acurado e mais aprofundado ainda, porque no evento você pode trazer a experiência ali ao vivo para as pessoas, elas são envolvidas, tem aquela magia daquele momento, né? A cenografia e tal. E hoje, quando você está falando de promo e plataforma de streaming, você está falando de plataforma digital, a pessoa está do outro lado. Para você acionar essa pessoa, né? Ela entender o que você está contando para ela, para você achar a forma correta, a estratégia correta, a comunicação correta, é muito mais desafiador. Então, assim, esse negócio de me desafiar é uma coisa que eu gosto muito, assim.
mudou, como tem que fazer, não deu certo, tem que engajar de outro jeito. Então, assim, eu ainda tô nessa relação, vou ficar um pouquinho ainda com ela. Nessa relação abusiva das promos. Né? Bom, de relação abusiva, aqui a gente tem uma especialista em relacionamento que bomba, né? No Instagram, falando de relacionamento, além de comediante. Sei disso mais do que gostaria. Ela tá conhecendo também agora esse mundo de promos e ela logo vai fazer essa associação da abusividade com as promos. Mas é muito legal ouvir a Isa falando isso, porque é uma coisa que, como influenciador e produtor de conteúdo, a gente lida com isso o tempo todo e a gente não imagina a marca lidando com isso, né? Porque a gente... Lá no início do Vênus, a gente conversou com o João Mota, sabe? O João Pedro Mota, que ele é, enfim, um pequeno gênio, né? E ele falou assim, que durante muito tempo, os aplicativos, as redes sociais, brigavam para ter o acesso. Então, assim, você criar sua conta no TikTok, você criar a sua conta no Instagram. Uma vez que a grande massa, né? Óbvio que todo dia tem gente criando conta, mas uma vez que já se criou, beleza, eu já tô lá. Então agora vira uma guerra de tempo, guerra de atenção. Agora eu quero segurar você aqui, então se eu percebo que toda vez que a Cris posta alguma coisa, o Thiago assiste, então sempre que a Cris posta alguma coisa, eu mando pra ele, porque ele fica na minha plataforma, ele não sai. Mas aí eu tô falando de toda a rede social e uma concorrência gigantesca. Eu nunca tinha parado pra pensar a diferença disso, por exemplo, pra um evento, e eu fui no The Town agora, né, no sábado passado, e eu fui cedo porque eu queria ver Jota Quest, era o primeiro show do dia, que eles já obviamente fazem de propósito, né, burra sou eu. Botam um show legal no início e um no fim. E aí você é obrigado, se você quiser ver os dois, você é obrigado a passar o dia lá, consumindo, tudo ótimo. Até aí essa conta tá certíssima. Lógica de né? mercado. Óbvio, né, tá tudo certo. Mas aí, ali... Esse tempo da Cris, e aí eu tô falando da Cris, mas, né, de todas as pessoas lá dentro, esse tempo da Cris, ele é disputado entre os estandes que estão ali. Muitos, mais 20. Na internet, você tá disputando com a foto da sua tia Cleide. É mais ou menos isso. Né? Então, assim, é tudo. É a pessoa ver um Reels que falou não sei o que de luz. Ih, a conta de luz, pronto, já saiu do Instagram pra pagar a conta de luz. Assim, pra você perder Acabou. atenção, assim, É nada. muito rápido, né? Então, assim, essa estratégia e esse olhar, né, que você pensa... Acho que a primeira coisa é assim, você tem que entender com quem você tá falando, né? Assim, qual o objetivo efetivo do cliente, então, assim, qual é a dor dele, porque às vezes nem ele sabe qual a dor que ele tem, né? E assim, qual o objetivo de verdade que você precisa atingir naquela promo ou naquela campanha de incentivo, né? Ou qual é o caminho que você vai contar aí dentro do Retail Experience e tudo mais. E saber com quem você tá falando, porque às vezes, cara, você cria campanhas lindíssimas, maravilhosas, olha, vou ganhar milhares de prêmios, mas assim, não falou Não atingiu nada com aquelas pessoas, não engajou em nada, porque no final, o prêmio não era o que ela queria, afinal, né? Eu só queria um dinheiro aqui, eu tô dando uma casa, e ela não queria uma casa. Verdade, né? Então, isso assim, acontece muito, né, Isa? Demais. Então, acho que assim, é uma relação que me agrada muito, gosto muito, e eu gosto, na verdade, do trabalho, eu gosto do negócio. Acho que essa área que a gente tá e que a gente trabalha é muito bacana, independente do evento, da promo, do incentivo, acho que elas, cada uma delas tem a sua beleza. Com E certeza. elas me encantam sempre. Com certeza. Bom, Isa, mas essa sua trajetória lindíssima que culminou recentemente, né? Com essa questão de você assumir o cargo de CEO da agência IB. Então, mais do que nunca, agora você é uma liderança consolidada nesse mercado e acho que é muito merecido. Queria até te parabenizar aqui por isso. Não é fácil, né? Chegar a esse nível. E não é fácil se manter nesse nível. A gente estava falando aqui conversas difíceis, decisões difíceis, né? O Celinho teve aqui no episódio anterior, você conhece ele muito bem. Aliás, um abraço pro Celinho, já começa sessões de abraço aqui depois da visita dele. Um querido ele. Um querido, ele foi né, muito Cris? querido. Muito sim. querido. Ele fala muito sobre a questão do isolamento, né, do cargo de CEO, da necessidade de muitas vezes não agradar, né, a todos, e isso leva à insatisfação. Então essa é a parte ruim da história, mas acho que tem a parte boa, que realmente é conduzir uma empresa, é liderar, é buscar inovação, revolucionar, enfim, vender mais. Eu sei que você está fazendo muito isso lá, provocar coisas novas dentro da agência e fazer com que ela prospere, né, dentro de um médio a longo prazo, com certeza. Então, queria saber como é que está sendo esse processo, né? Contar um pouquinho pra gente o que mudou na Isa profissional. Olha,
Primeiro, eu acho que assim, uma coisa muito importante, que daqui a pouco vamos receber Fran aqui com a gente, Com que eu acho que é certeza. muito legal. Ela existe, né, Isa? De fato. Carne e osso, ela Tá, não é um avatar. Eu mesma não sei. Só acredito quando ela chegar. A gente, assim, na verdade a gente combinou, isso tudo foi meio dramático. A gente combinou, na real. Não vou contar, mas essa foi a verdade. Sabe Então, para vocês que estão assistindo aqui o Podfacts, daqui a pouco... aquela brincadeira que o pessoal fala assim, eu posso ser o Homem-Aranha, vocês nunca viram nós dois no mesmo lugar. Então, eu posso ser a Fran, vocês nunca viram nós dois no mesmo lugar. Verdade. Daqui a pouco eu faço aqui, eu Scooby-Doo. Então, vocês que estão acompanhando aqui o Podfacts, ou teremos Fran Cardinale, se ela realmente existir de fato, ou o Cris Paiva vai migrar Eu pro daqui a outro lado da pouquinho vou ao mesa. banheiro. É isso aí. Maravilhoso. Então, acho que assim, para mim, tem sido muito gratificante. Primeiro, eu vou contar da minha grande gratidão, e segundo, o que mudou de fato. Então, para mim, tem sido muito gratificante, porque lá atrás, quando essas histórias... A gente começou a conversar um pouco com o Fernando. O Fernando e Fabiana são 2 irmãos que fundaram a NetSaco. E a IB é uma das agências do ecossistema da NetSaco. Começamos a conversar com o Fernando há um tempo atrás, foi uma conversa que foi e voltou muitas vezes, tal, e a gente tomou a decisão, e ele estava conversando com ambas, né? E nós tomamos a decisão de ter uma liderança compartilhada. A gente falou, uma não vai sem a outra, né? Primeiro porque eu acho que a gente se complementa muito, né? A Fran, ela tem uma característica muito estratégica, ela olha muito para o lado criativo das coisas, da estratégia das coisas, e eu sou uma pessoa muito de gestão. Eu, como sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu sempre tive que gerir tudo muito bem, falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, organizar as coisas. Então, assim, tenho muito esse olhar focado para o negócio, e a gente fez um casamento muito bacana. Então, por conta disso, ainda que seja, né, um momento... Estar num cargo de liderança é, de fato, um momento muito solitário, principalmente quando você tem que tomar decisões que impactam profundamente na vida das pessoas ou da empresa. Estar com a Fran nesse momento foi muito importante para mim, porque, assim, é isso, né? Tem horas que eu sou razão e ela é emoção, tem horas que ela é emoção e eu sou razão, e a gente vai mudando um pouquinho sobre... falei ao contrário até. Um pouquinho sobre isso, e a gente vai se dosando, e a gente vai entendendo o caminho e construindo junto. E o que mudou, Ti e Cris, contando aqui para vocês, eu acho que, assim... Quando você trabalha dentro de uma estrutura, né? Quando você é um colaborador dentro de uma estrutura, você olha para o seu universo, né? Lógico que quando eu estava na área de negócios ainda, eu nunca consegui olhar apenas para o atendimento, né? Olha, eu vou fazer só atendimento, vou aqui tirar um pedidinho, pegar um briefing, né? Eu sempre olhei isso muito como uma gestão... a pessoa de negócio ser o owner do projeto. Então, assim, desde a hora que entra até a hora que sai, aquela entrega maravilhosa, toda a experiência que o cliente ou a empresa teve com a agência, eu acho que fazia parte do meu dia a dia. Mas eu estou olhando só para aquele momento, né? Então, hoje, muda, porque, assim, a gente está olhando a estrutura financeira de uma empresa, a estrutura toda de suporte ferramental. Então, as pessoas têm o que elas precisam para trabalhar, não têm, elas são estruturadas, eu tenho software, as pessoas estão trabalhando numa condição adequada ou não. A gente está olhando para o posicionamento da empresa, né? Então, passa a olhar o posicionamento, onde ela estava, o que a gente quer que essa empresa seja daqui a 5, 10 anos, então, para onde a gente vai seguir, qual o caminho que a gente vai percorrer para isso. Olha para as pessoas que estão lá dentro também, né? Porque antes de serem profissionais, elas são empresa. Então, assim, eu acho que o que muda você passa a olhar um universo. Antes você olhava ali um pedaço da constelação, e agora você passa a olhar a constelação como um todo, né? Isso cria impactos grandes na sua vida. Sim. Assim, um aprendizado gigantesco. De fato. Agora, para vocês dois agora, a pergunta, tá? Como gestores e tal. A gente vê, né, e recebemos aqui, até no Vendas, tal, conversando com muita gente que venceu, que, assim, né, como você disse, eu não mirava isso, eu fui crescendo aos pouquinhos e tal. Hoje, quando vocês olham, eu vejo muita gente reclamar disso. Meu namorado é head de RH, então eu ouço muito Aliás, isso. vamos mandar um abraço pra ele. Ele que tava cantando Beijo, meu música do amor, Jota Quest minha com você. vida! Abraço, Rafa. Então, assim, eu ouço muito isso e, enfim, passo por isso também lá no Flow no Vênus, e a gente sentiu uma diferença da geração nova com o trabalho. Hoje, quando você procura alguém, quando você vai, enfim, o que é que se busca hoje? Qual é o olhar de vocês, assim? Procura alguém. O que você olha como característica ou como aptidão que
Porque hoje a pessoa às vezes nem tem a faculdade, porque antes era isso, né? Sim. Tem a faculdade, beleza. Agora nem é isso, agora é o conhecimento, sei lá, a característica X, é uma pessoa organizada, contrata, porque não tem ninguém organizado aqui, sabe? Tipo, como é que é? A pessoa que tá assistindo a gente ali agora, quero entrar pra esse mercado de trabalho e tô aqui perdido. Uma excelente pergunta, né, Isa? Quer que eu comece aqui a responder? Vamos lá. Eu acho que, assim, uma das características principais que a gente busca hoje no profissional, Cris, é a versatilidade, a multidisciplina, né? A capacidade de navegar em vários mares. A inteligência emocional é muito importante. Então, todo esse lado psicológico de se sustentar dentro de um mercado que nos pressiona o tempo todo, que a gente tem que buscar resultado, que a gente tem que buscar não só a eficiência é o básico do básico, né? O que eu falo, a gente tem que buscar eficácia. Então não adianta eu dizer que eu tenho que fazer uma entrevista fazendo uma pergunta XPTO para Isa, não, eu tenho que entender o que ela está trazendo para gente, o que é bacana, o que ela flui bem e criar, né, as perguntas dentro disso. Então a gente tem que ser mais do que eficiente. Então a gente olha muito isso, além, é claro, do conhecimento específico no que a pessoa vai atuar. Então, acho que lá atrás, você falou de gerações também, né? A minha geração era uma geração, talvez, vou usar aqui o termo, a nova geração vai ficar um pouco chateada, mas era uma geração que demonstrava um pouco mais de comprometimento. Hoje, a geração atual ela está um pouco mais desprendida em relação a esse comprometimento, porque você tem ainda, por mais que a gente diga, olha, a inteligência artificial está tomando empregos, etc., existe ainda uma oferta muito grande de empregos para quem tem, né, o conhecimento específico, formação específica. Então, essas pessoas hoje, elas estão mais soltas em relação ou desprendidas, né? Olha, se não der certo aqui, eu vou para lá, né? É uma cultura diferente do que a gente tinha 20, 30 anos atrás, que as pessoas às vezes passavam a vida inteira dentro de uma empresa e tinham esse comprometimento com a empresa. Hoje a gente perdeu isso. Então, se você não estiver pagando o que o mercado está pagando, se você não estiver entregando para aquele profissional o que as outras empresas vão entregar, você vai perder ele. Sim. Né? Então, há esse desprendimento. É isso, né, Isa? Você vê alguma coisa diferente lá do teu lado? Não vejo, Tia. Acho que o caminho é por aí mesmo. Assim, o Tia resumiu muito bem o que a gente olha quando está procurando um profissional. Eu acho que o único ponto que eu acrescentaria aqui também é assim, é um olhar um pouco para a pessoa. Para mim, me interessa muito também saber quem é a pessoa. Porque muito bom. Tem um vídeo muito bonitinho que eu vejo no Instagram, que é uma gracinha que assim, é uma menininha nos Estados Unidos que ela tá pequenininha, a loirinha de rabinho jogando futebol. O nosso futebol, não o americano, né? E aí, cara, a bola chega nela, tá no pé dela, mas ela erra completamente, ela não consegue acertar a bola. Só que ela sai, cara, fazendo um flick, uma pirueta, Já vi. Aí é isso, Vi assim, esse a pessoa, às vezes você só tá no lugar errado. Sim. Né? Então, para além de tudo que o Ti falou, eu acho que eu acabo olhando também um pouquinho para a pessoa, porque às vezes ela tem o conhecimento, ela está ali a fim de fazer alguma coisa, tal, mas assim, ela não está no lugar correto. Então, se você consegue colocar ela ali naquela cadeirinha, naquele lugarzinho, ela pode ter um desempenho muito melhor e trazer resultados muito maior, tanto para ela como profissional, como para a empresa. Agora, o Ti resumiu super bem. Eu acho que essa parte do comprometimento é uma coisa que a gente tem observado muito e que realmente tem faltado e faz diferença de verdade, porque assim, é uma construção, né? Se você não se compromete, é assim, eu não acredito em nada que não tenha consistência. Para as coisas realmente serem potentes, elas precisam ter consistência, e o comprometimento faz parte disso, né? Então... Sim. Eu falo que as crianças não precisarem mais da Barça para fazer trabalho de escola estragou a geração, porque a gente precisava de um esforço para fazer o trabalho. E já era uma academia, né? Porque era... Isso. Mas falando sério, a gente tem uma nova geração agora chegando que já se criou nas redes sociais, né? Com aquele algoritmo que tira da tua frente tudo que te desagrada. Então, eu não gostei, eu não perco 5 segundos com aquilo. Eu não gostei, sai. Eu não gostei, sai. E aí, quando você chega no mercado de trabalho, que o não gostei é todo dia... O tempo todo, e você vai não gostar mesmo, e se você estiver gostando de tudo, tá errado. Não é mesmo pra você gostar de tudo. E aí parece que essa coisa, me impressionou, não quero mais, vou embora. É exatamente não, meu bem, mas não é que eu não tô você tá sendo pressionado por mim, e eu tô sendo pressionado pelo fulano, e o mercado de trabalho tá pressionando todo mundo. Sim. E o mercado financeiro tá pressionando todo mundo. Então, assim, tá todo mundo sendo pressionado porque esse é o jogo, porque chama trabalho. Se fosse lazer, aí era na praia. Aqui é outra coisa, né? Mas parece mesmo que tem essa sensação de fuga condicionada. Isso eu não gosto. Então, eu não gosto, eu saio.
Eu não gosto, eu saio. Não gosto, eu vou para outro lugar. Meu chefe brigou comigo. Foi. Não quero. Isso reflete no dia a dia com o cliente também, né? Porque o Ti tocou num ponto que é muito importante, que é a inteligência emocional. Quando você não sabe lidar com a situação, né? Quando você não sabe conduzir essa situação, no final a entrega que você faz é horrível, porque você não consegue nem entender o que o cara tá te pedindo, né? Então, não existiu estrutura nenhuma naquela construção, então é muito vai e vem, é muita refação, e a pessoa que está ali à frente conduzindo junto com o cliente, né, não sabe falar o não na hora que precisa, ou falar o sim quando ele é devido, né, então isso realmente é uma dificuldade, assim, que a Sim. gente enfrenta no dia a dia. Até posso contar uma historinha aqui rápida, né? O pessoal gosta de histórias. Me lembrando aqui, uns 4 anos atrás, estávamos numa reunião com uma grande emissora de TV, um projeto que nós fazíamos com eles. E eu tinha um líder da equipe técnica, um líder, né? Não era qualquer profissional, estava nessa reunião também. E a gente tinha um processo de integração com eles e não estava funcionando, estava dando alguns erros. E aí tinha aquela coisa, sabe como é que funciona? O cliente sempre tenta jogar pra gente e a gente ali justificando e mostrando que o erro era do outro lado e tudo mais. Mas assim, a reunião foi se alongando e essa minha liderança, ele foi perdendo a paciência, a inteligência emocional dele ali foi pro espaço, né? E ele começou a me mandar mensagem, falou, eu vou sair da reunião. Imagina, os caras estão acusando a gente de estar fazendo e eu tô mostrando que não tá errado. Eu falei, calma, vai chegar uma hora que eles vão entender. A gente vai mostrando evidência por evidência, a gente tem que ter paciência, né? É assim mesmo. Então, se estão perguntando mais, a gente vai mostrar e vai responder até o momento que eles entenderem que realmente está do lado deles o problema. Mas a pessoa chega uma hora que deu o limite dela, ela não aguenta mais aquela pressão, realmente precisa sair dali. Mas, Isa, você é uma pessoa que eu conheço bem que aguenta a pressão, né? Que não espana, que vai até o fim. Não, eu acho que não teria chegado onde chegou Exatamente. se não aguentasse pressão. Né? Exatamente. Eu queria dar uma migradinha aqui de assunto, um pouco tempo que a gente tem, para falar um pouquinho sobre um assunto que a gente vem falando muito, que a Cris também é muito boa nisso, tem um olhar muito profundo sobre isso, que é a questão da liderança feminina. Que é uma coisa que a gente sabe que existe um déficit absurdo, né, no mercado. Infelizmente ainda existe. A gente vive defendendo por mais mulheres em cargos de liderança, porque a gente sabe que as mulheres são melhores do que os homens mesmo. Enquanto a gente consegue focar ou dar hiperfoco numa coisa só, ao mesmo tempo as mulheres fazem isso com várias coisas. Tem esse lado todo cuidadoso, né? Pode ser, muita gente defende, né, que é fruto da questão da maternidade, mas outras pessoas dizem que é uma coisa oriunda da mulher mesmo. A mulher é mais cuidadosa do que o homem. Então, ela aplica coisas que os homens geralmente não aplicam na liderança, mas a gente tem esse déficit histórico, né, de mulheres não atingirem esses cargos, ou quando atingem, não terem a mesma remuneração que o homem quando a gente vai elevar para a mesma equiparação de cargo. Então a gente sabe que tem grandes desafios, tem homens que muitas vezes até hoje, por causa da questão do machismo estrutural, não aceitam uma liderança feminina. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. No teu mercado, na tua atuação, na posição que você está hoje, existe alguma dificuldade que você acredita ou você acredita ser por causa de ser uma mulher na liderança? Ou tá tudo bem? Já é um mercado que evoluiu nesse sentido, tá mais maduro, aceita esse tipo de liderança? Eu acho assim que a gente está engatinhando ainda, né? Muito comecinho. Evoluiu sim, mas assim, a passos lentos, né? E o que eu acho que é muito ruim, você falou um ponto que para mim é muito importante. Então, assim, ó, o que que acontece, né? Existem já algumas pesquisas que comprovam que empresas que têm liderança feminina, elas tendem a ter um resultado e uma performance financeira melhor do que lideranças masculinas. Por que é isso? Porque uma mulher lá dentro, ela promove a diversidade, ela promove a inclusão, ela promove o treinamento, ela busca as pessoas para que elas cresçam. Então, ela promove uma série de ações e condições dentro da empresa para que ela tenha, no final, um resultado melhor, né? Isso gera um resultado melhor. E por conta disso, eu acho que tem vários motivos, penso eu, por não estarmos ainda onde deveríamos estar. Para mim, o que precisa acontecer de fato é
uma mudança cultural grande, né? Por que eu falo que a gente está engatinhando? Para mim, a gente estará lá naquele momento quando a gente não estiver mais aqui conversando sobre isso, quando isso não for mais um assunto. Né? Não for mais pauta. Exatamente, quando eu não precisar ficar falando, olha que bacana, mulheres na liderança. Não, isso é uma coisa tão comum e tão normal que já não se fala mais sobre isso. A gente vai perseguir outros objetivos que não esses, né? Mas existe, assim, olhando para o mercado hoje como um todo, até alguns anos atrás, e não poucos assim, o mercado de live marketing, o mercado de promoção, ele era dominado, de fato, por lideranças masculinas, e ainda tinha uma coisa, eu não estou nem me referindo aqui nem a um lugar ou outro, mas era uma coisa que era muito ruim, assim, que era o cara que chegava lá, eu quero, é assim, e vamos, né? Ainda tinha muito essa postura machista de que não importa porque eu quero e eu vou fazer, né? E aí, eu acredito que algumas mulheres conseguiram trazer um pouquinho dessa diferença, mas ainda a gente sofre muito. Eu, particularmente, eu tenho a alegria de falar que eu nunca passei por nenhuma dificuldade de assédio, que a gente sabe que tem e que acontece muito, mas passei muito por ter que trabalhar muito mais, por ter que entregar muito mais resultado para as pessoas falarem, olha, ela tá ali, né? Para ser reconhecida. Para ser reconhecida e começar a construir alguma coisa. Diferente de pessoas que estavam numa mesma posição, né? Um menino, uma pessoa na mesma posição, um homem numa mesma posição que eu estava, e que às vezes nem fazia entregas tão legais, tão consistentes ou com tanto resultado, mas que ele acabava sempre sendo um pouquinho visto, né? Então, acho que existe. Um outro ponto que eu acho que também... Claro, a gente está falando aqui de uma cultura que vem sendo construída há anos, né? Assim, principalmente a gente que tem o catolicismo como base religiosa dentro do país e tudo mais, onde é exatamente isso, né? A igreja determinou várias coisas e a gente tem esse lugar que a posição é o homem, é o cara que manda na casa, que traz que provém tudo que é necessário, e a mulher, ela tá ali no segundo plano. A gente tem muito dessa cultura. Sim. Mas tem uma coisa que eu acho que é bem importante também, e que às vezes a gente precisa parar para olhar, que é assim, é a posição que você se coloca também, né? Da permissividade que você dá da pessoa te colocar ali naquele lugar. É claro que tem momentos aqui, gente, eu não tô nem olhando para isso, mas tem momentos que você não consegue nem sair daquele espaço que você tá, de tão difícil que é você se provar como um profissional bacana, um profissional muito competente, independente de você ser homem ou ser mulher, né? Mas eu acho que tem muito esse lugar de você, assim, de você se colocar, de você... Olha, estou aqui num momento muito difícil, mas assim, eu estou aqui, eu estou me posicionando, eu sei a diferença realmente que eu faço, então é de você buscar um pouco isso. Então, te respondendo de forma resumida, existe sim, a gente está engatinhando, não acho que isso vai ser uma coisa que vai acontecer rapidamente, daqui 3 anos a gente vai ter aí muitas mulheres, não. Muito embora hoje, na área da comunicação, a gente tenha mais lideranças femininas, né, nos cargos de CEO, diretoria e tudo mais, na área de comunicação como um todo, na nossa área especificamente, isso ainda não é uma realidade. Mas eu acho que a gente tem bons exemplos aqui, né? A gente tem a Elô Pinheiro, que está aí liderando a Ampro, que é uma liderança maravilhosa e querida, né? A gente tem a Pérola, né? Que tá aí à Pérola frente. Freeman. Então, ambas assim, estiveram aqui. Queridas, Jupilege, esteve aqui no último episódio. Então, Brenda Maia, Cláudia Rocha, assim, Kátia Costa, existem são várias, realmente né? pessoas que... Beijo para todas. Maravilhosas. Eu acho que existem pessoas que estão provando isso no dia a dia, que são exemplos dessa liderança e que, para além do esforço, porque todas fizeram muito esforço para chegar onde estão, eu acho que tem muito desse comportamento e de se colocar efetivamente no lugar onde elas querem estar e pedir para as pessoas, olhem, me tratem com respeito, porque eu não permito que seja de outra forma, né? Sim. Bom, antes de fazer a próxima pergunta, eu recebi aqui a informação... No ponto. No ponto, né? De que a segunda convidada do dia, Cris, chegou! Chegou. Então é hora de Trânsito chamar, de né? São Paulo, acontece. Não é fácil, né? Não São é Paulo fácil, é uma a gente sabe. megalópole, as coisas Exatamente. acontecem aqui o tempo todo. Então vamos chamá-la aqui pro estúdio, pra mesa. Fran Cardinale, seja bem-vinda. Eba! Tudo com muita naturalidade aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, Bom, vou te apresentar aqui então pro nosso público que ansiava pela tua presença aqui. Gente, expectativas foram criadas. né? Falaram que você não existia. Meu Deus do céu, gente. Eu- Vai ter que fazer valer agora. Eu conversei virtualmente com a Fran durante uns 20 anos e conheci ela o mês passado. Então, por isso existe essa piada interna. É uma É sério? Eu atropelei você então, porque eu já estou
tô conhecendo ela. Juro, gente, durante anos só no online. Só no online. No virtual, só assim. A gente foi conhecer o quê? Mês passado. Mês pra passado, exatamente. Exatamente. Bom, a Fran, que tem uma história também longa e de muito sucesso, né, no mercado de comunicação e marketing, mais especificamente na área de planejamento e criação, né? Que junto com a Isa assumiu essa parceria de liderar aí a agência IB. E a gente está muito feliz aqui com a sua presença, queremos explorá-la ao máximo também. Seja bem-vinda. Super obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E é isso, estamos aqui nessa nova empreitada, né, Isoca? Juntas, ninguém solta a mão. Exatamente. Comecei ali no planejamento, na criação, e agora tem esse desafio aí de olhar para a operação como um todo, mas também tem a sorte de ter aqui uma parceira para me ajudar a fazer isso, né? Mas Não é qualquer parceira. Não é uma parceiraça. É uma parceira que muito me admira também. Gosto muito de vocês duas. Pois Além de é. gostar como pessoa, sou um admirador do talento profissional de vocês. Isso é verdadeiro. E, bom, eu ia fazer aqui a próxima pergunta, já vou colocar para as duas, mas também, em primeiro lugar, aqui para a Fran, que acabou de chegar. A pergunta é a seguinte, Fran. Ó, já chegou a quente. Já chegou a quente. Qual? Será que foi que eu estudei? Ele mandava tudo. A gente estudou. A gente manda roteiro, mas a gente sai completamente dele, né? Total, a gente vai a gente uma vai ou outra tentar. pergunta. Tem que conhecer as regras para infringi-las. É essa. Exatamente. A gente estava falando de desafios do mercado promocional ou de realizar promoções. E a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: a gente tem muito, e eu acho que para você isso é mais latente ainda ali na questão de planejamento, que é a questão do inovar e criar ao extremo, trazer algo diferente, revolucionar, mas também ter do outro lado o pratinho do que funciona, o que o consumidor gosta, o que ele está acostumado, a cultura. Então eu acho que você enfrenta muito isso no seu dia a dia ali, do vou demais aqui, mas não posso esquecer daqui. Como é que é isso, Fran? Sinto que a gente também trazer as dores do cliente, né? Então, é uma combinação da inovação com o que realmente vai dialogar com o consumidor, que o consumidor quer, e também colocar os objetivos do cliente na mesa, né? Então, também sempre puxar a criação para isso. Então, acho que o grande desafio, assim, falando de promo, no final do dia, né? O consumidor, ele quer ganhar dinheiro. É isso, né? E aí ele Falamos quer... sobre isso na pergunta anterior. Não, você chegou muito sabendo. Você estava ouvindo a gente no carro, é? Eu também tenho ponto. Ah, tá. Eu queria dizer que eu também tenho ponto. Muito sobre bom. dinheiro, é sobre dinheiro. E é sobre também ter chances de ganhar. Então, ele quer ter essa perspectiva, ele quer entender que ele vai participar e que ele precisa de chances para ganhar, senão ele também nem entra Sim. no jogo. Então, a gente também precisa ter frequência. Então, assim, pensar num formato de promoção, né, assim, é pensar nessa frequência e é pensar nessa premiação que seja relevante e que aí você chega e fala, poxa, é o dinheiro e como que eu inovo nesse lugar, né? E aí, eu acho que vem a questão da criatividade, de você trazer uma boa história para você contar, né? Sim. E, de novo, não fugindo também dessas dores, desses objetivos do cliente. Porque às vezes também a gente a gente coloca a inovação, a criatividade lá em cima e tem que dar uma aterrissada. Porque às vezes não é nem isso que o cliente quer, né? Então, eu participei de uma concorrência e era muito doido porque o cliente queria testar. Primeiro, ele não testava nada com o consumidor. Ok, legal, então a criatividade ia lá para cima. E depois começaram os testes com o consumidor. E aí a gente começou a criar, na verdade, pensando nesses testes com o consumidor, que era muito sobre colocar dinheiro e era muito sobre promoção com muita frequência, com muitas chances de ganhar. Então, passou a ficar também desafiador. Então, eu entendo que um caminho aí é a gente ter boas histórias para contar, para a gente conseguir também descolar e não ficar tudo igual, né? Todas Sim. as promoções super parecidas no mercado. Como consumidora, né? Duas coisas que me pegam. A primeira é: eu prefiro participar de uma promoção que vai premiar 20 pessoas com 50 mil reais do que uma pessoa com 1 milhão. Perfeito. Né? Se eu tenho. Porque Mais tá mais chance de fácil
Exato. né, ganhar. E a outra coisa é dificuldade em participar. Olha, você compra isso aqui, aí você entra no site, aí você cadastra, você vai receber um código, aí você liga pra sua mãe, pergunta que hora ela nasceu, vê o ascendente dela, fala, meu Deus, eu não quero mais ganhar. Já desistiu. Eu já desisti. Mas você sabe que quando o Ti fala e ele traz essa questão de olhar para a criatividade, inovação e tudo mais, acho que passa muito pelo que você falou também, Cris, porque assim, todo mundo olha a inovação, muita tecnologia, coisas novas, e na verdade não é. A inovação é o simples fato de pensar numa participação simples, fluida, Exatamente. né? Então acho Sim. que a resposta muito, assim, só complementando a Fran, é isso, dosar um pouco disso tudo, né? É entender o que o consumidor quer de fato, é olhar o objetivo do cliente, que ele está querendo, o que ele precisa de verdade para você fazer a Sim. entrega na medida. Porque senão você começa a pirar, fazer milhares de coisas, vou colocar aqui, e no final não era nada daquilo, né? Era só pensar, às vezes, no simples que funciona. Sim. Mas a gente tá sempre na tentativa daquela ideia que vai encantar no final do plano. Cerejinha do bolo. Vamos levar um extra, né? Pra encantar. Vai que, né? Porque Sim. a gente quer a criatividade, a gente quer a inovação. Sim. Vai que rola, né? Deixa pro final, a gente Deixa pro conta final, agora, a vai gente que o ainda cliente não se conformou. encanta, É. né? E por aí vai. E é muito doido que às vezes a melhor ideia pode ser a mais barata. É só saber mirar certo. Né? Eu tava falando do The Town que eu fui e, enfim, posso citar a marca aqui? Claro. Não são nossos patrocinadores ainda. Mas eu achei sensacional porque, assim, eu já fiz estandes, né? Nos outros 2 Rock in Rios eu fiz e eu vejo a preocupação da marca em oferecer alguma experiência, alguma coisa e tal. E aí, eu tava no The Town assim, né? Olhando todas as marcas que estavam fazendo. E a Hellmann's colocou um stand na frente de onde estava a praça de alimentação maior, distribuindo as maioneses de graça. Então, você chegava lá, fazia o chuque-chuque assim, nos potinhos com todas as tipo, a verde, a bacon, tarará. Então, assim, o que é pra Hellmann's da maionese? Nada. Nada. Talvez o salário da mocinha que trabalhou lá seja maior do que eles gastarem em maionese. Porque a maionese mesmo, pra eles, o custo é baixíssimo. Eles não deram uma cordinha de celular, eles deram maionese. Mas todo mundo que comprou lanche, não sei o quê, papapá. E aí você linka a sua maionese, é um momento legal. Eu tô lá no supermercado um mês depois, passo pela maionese verde, falo, nossa, essa maionese que a gente comprou aquele dia que a gente tava assistindo o show do Jota Quest, quero. Exato. É criar essa conexão aí. Eu achei aquilo sensacional. Né? Falei, cara, eles deram maionese. Não tem nada mais barato pra quem faz maionese. E é isso que a gente tava falando naquela hora de experiência, Cris, porque às vezes você proporciona uma experiência tão bacana pra pessoa, e não importa onde, né? Porque hoje isso é muito ligado, assim, quando você olha pro live marketing, as marcas fazem eventos maravilhosos, que traz experiência e tudo mais, e é fato, mas assim, hoje quando a gente olha para a área onde a gente está atuando muito, que é promo, para o retail e para a campanha de incentivo, ninguém olha muito para isso, né? Cara, eu vou fazer uma promoção aí, o cara vai entrar lá, vai colocar lá os dados dele, vai ganhar. Não, cara, mas isso é uma jornada de experiência. Desde a hora que o cara entra no site, que ele olha para isso, é fácil, eu não tenho que pegar para minha mãe. Oi, mãe, fala assim, chegou aí. Né? Até o momento que ele está participando, o que ele recebe em troca, como a comunicação é feita com ele, né? O que ele vai receber ao longo do caminho causa prazer, causa alegria para ele, a premiação final mudou a vida dele, ou a premiação final de alguma forma trouxe alguma coisa que impactou a vida dele. Então, assim, e para campanha de incentivo também, né? Porque o cara, ele tá ali, você tá proporcionando que ele seja capacitado, que ele seja treinado, que ele seja reconhecido, que ele vai ter no final um prêmio em prol do esforço que ele fez e que vai dar a jornada é uma experiência, né? Então isso faz toda a diferença. Não, e a experiência pode estar no simples, porque pode começar ali numa comunicação que seja clara. Na mensagem, já pode ser ali a experiência. E muito nessa questão também da forma de participação, né? Que você fala, poxa, né? Pode ser uma longa jornada, dependendo. E o cadastro, ele é um dos principais entraves de participação numa promo. Então, o que adianta, né? O cliente foi lá, investiu uma super grana, a comunicação não tá clara, é difícil de cadastrar, não engaja, não tem chance de ganhar. Pro risco de ganhar baixíssimo. Liga, né? E aí não rola participação. Então, realmente, pensa, às vezes a gente fica pensando, experiência. Cara, tá no simples, pode estar no simples, Sim. né? A experiência. Tem aquela da Hershey's que viralizou no mundo todo, que era do quadradinho, que era um chocolate que vinha faltando um quadradinho. Você recebia o chocolate, você tinha o direito de escrever pedindo seu quadradinho ou mandando pra alguém. E todo mundo mandava pra alguém, todo mundo postava naturalmente. Super legal. Baita engajamento mundial. Exato. Muito bom. Bom, já que Cris deu esse ensejo e trouxe pra gente aqui cases de experiência muito bacanas, queria perguntar para as nossas convidadas agora, elas que assinam muitos e muitos cases de sucesso durante a carreira. Queria que vocês tentassem puxar aí um ou outro
que guardam no coração, Ai, que que foram delícia. memoráveis, assim, que vocês não esquecem? Que eu sei que vocês fizeram muitos e muitos cases Olha, tem bons. as coisas que a gente nem lembra, mas eu vou puxar. Quer ir Eu não sei você, eu primeiro? lembro porque eu sou jovem. Muito Sou bom. jovem há bastante tempo. Precisando tomar zinco pra Não, mas memória, olha, gente. como o Cris explicou aqui, ela já é jovem há bastante tempo, eu também sou jovem há bastante tempo. Tenho muita experiência de ser jovem. Sou jovem há um tempão. Percebo. Tem um pra mim que foi muito emblemático, memorável, que é a promoção da Veja Pisadinha, né? Uhum. E foi também num lugar de simplicidade, mas para mim foi um projeto, primeiro que foi uma super concorrência do mercado, e assim, né, aquele baita desafio, já veio assim o briefing, precisamos fazer uma promoção naquela palavra disruptiva, né, da moda, para mudar a categoria, porque é tudo muito igual. Puxa, vamos lá, né? E aí foi muito bacana, porque a gente foi investigar muito o comportamento do consumidor, do brasileiro com a limpeza. Porque ao mesmo tempo que o brasileiro, ele é o doido da limpeza, ele ama, é o quarto país no mundo que mais compra produto de limpeza, ele tem essa relação de amor e ódio. Então ele ama, mas ele sofre com o processo de faxinar. Mas brasileiro se diverte com tudo, né? Então nesse processo, ele também se diverte. Então dá para ver vários vídeos no TikTok de gente faxinando, cantando, dançando, compartilhando, para com a vassoura, canta, dança. Puxa, e aí veio, né, um grande insight, que era exatamente por que a gente não pode transformar esse momento da sofrência, porque inclusive tinha playlist no Spotify, que era Faxina Sofrência, num momento de diversão. Então foi aí que a gente criou a pisadinha, que era uma sapatilha esfregão, que ao mesmo tempo que você conseguia limpar, ela deslizava e dava para dar uma dançadinha. E com isso, nós criamos também uma paródia do Barões da Pisadinha, do Tá Rocheda, para virar um hit também, para embalar esse momento Olha da só. faxina. Então, a gente juntou a pisadinha, que é uma coisa super simples, né? Junto com a música para lançar essa promoção. Aí, claro, você fala, puxa, qual a relevância que vai ter uma pisadinha? Porque, querendo ou não, é um prêmio simples, né? Mas muito divertido. Então, lá no final da promo tinha uma grande cereja, que era 1 milhão, né? Para você passar a sua vida aí de barão, fazendo uma brincadeira com os barões da pisadinha. Então, foi super bacana, porque para além da gente realmente cumprir esse objetivo do cliente, que era ganhar share, trazer novos consumidores e fazer a promoção super disruptiva para a categoria, virou dancinha no TikTok, virou conversa, Ivete Sensacional. Muito compartilhou. bom Então, pra mesmo. gente foi maravilhoso. E claro, sem contar que foi uma promoção super premiada. Então, acho que marcou um momento, assim, muito bacana, onde a gente conseguiu, de fato, e claro, um cliente corajoso que também bancou, né? Uhum. Porque a Isso é gente importante. precisa de briefings Faz corajosos toda a e de diferença. clientes corajosos. Então, um cliente que foi lá e bancou. Então, ali foi um lugar que a gente conseguiu levar a criatividade para a última potência e também trabalhar a questão da performance. Não, e uma coisa bacana, né? A inovação não estava na tecnologia, né? A inovação estava no olhar profundo de outras coisas, de criar a sapatilha, entender que o cara gosta de faxinar e que a dificuldade está assim. A inovação veio completamente diferente do que Quem se ganhava a espera sempre. sapatilha? O consumidor se cadastrava e ele concorria à sapatilha. E em algumas lojas a gente fez uma parceria de fazer um promo pack, né? Que são 2 produtos com a sapatilha que o cara já pegava. Era fácil ali. ter a sapatilha. Era fácil ter Isso é muito legal, a porque tinha 1 sapatilha. milhão no final, mas eu tenho o prêmio certo. Exato, exatamente. Isso aqui eu ganho com certeza e posso também aquilo. Exato. Isso é muito legal. Então, assim, é uma campanha para mim que marcou bastante. Que bacana. E você, Isa, lembra de alguma outra? Não, eu lembro, mas eu não vou falar nada de promoção. Vou falar de um outro case que é bem diferente desse, assim. Teve um cliente nosso, um cliente chinês, inclusive, que chegou lá numa das agências que eu trabalhei e ele estava assumindo uma concessão em uma cidade muito pequena, num lugar que já tinha empresa que era antes a atuante, super conhecida, e todo mundo chamava a empresa, tudo que a empresa fazia, a cidade girava em torno desse nome, e aí ele chegou, entendeu? Que isso precisava mudar, como é que ele se apropriava, né, as pessoas entenderem como é que ele se apropriava daquele espaço de forma positiva, né, as pessoas entenderem que agora eu que estou aqui, né, o Thiago que está não aqui, mas é a Isa tal e tudo mais. E ele fez uma grande pesquisa, a gente participou também um pouco disso e percebeu-se que, na verdade, a região, que era uma cidade muito pequenininha, com 17 mil habitantes, não tinha, assim,
absolutamente nenhuma iniciativa ligada à cultura de alguma forma. E que as pessoas ali, e sem desprezar nenhuma profissão jamais, mas elas não tinham oportunidade nenhuma. Ou elas vão trabalhar numa loja, ou elas vão ser os donos de loja, ou elas vão trabalhar para a prefeitura, né? E é isso, né? Uma cidade que não tinha nem, não sei hoje, né? Mas na época não tinha nem ônibus circular que o município oferecia, né? Então as Caramba. pessoas ou iam a pé ou iam com algum tipo de Bicicleta. condução. E aí, olhando muito para isso, né? E porque há um tempo atrás também eu tive umas pessoas bem loucas na minha vida que resolveram assim falar, vem aqui fazer isso, né? Então eu tive uma pessoa querida que eu gosto muito, Sérgio Martinelli, que um dia me convidou para trabalhar com ele na produção executiva da Maurício de Souza. Eu não sei nem desenhar, só para vocês terem noção, na animação. Falei, você tem certeza? Falei, mas beleza, fui e tive um grande aprendizado lá. E por conta disso, acabou acontecendo aqui no ABC, há muitos anos atrás, a gente formatou uma escola de animação e live action gratuita, que era um curso de 1 ano e meio, que era subsidiado pelo Ministério da Cultura. Que bacana. E aí, criei uma tarimba sobre como funciona, tal, não sei o quê. E aí, cara, quando a gente parou para pensar, falar, meu, um projeto aqui nessa cidade que vai possibilitar que as pessoas, de alguma maneira, trabalhem da onde elas estão e criem uma profissão nova, vai ser muito legal. E aí, a gente criou um projeto muito bacana que se chama Ilha da Imaginação, e que é uma escola que oferece cursos gratuitos de animação para as pessoas que nem imaginavam na vida o que era aquilo, né? E assim, um projeto tão bacana e tão traz para mim, né, essa gratidão de propósito, porque a gente proporcionou de verdade uma mudança muito grande na vida da cidade, das crianças e adolescentes que participaram. E para a gente o maior reconhecimento foi que estas pessoas que participaram, e a gente tinha criança de 10 a 15 anos na época, se eu não me engano, a gente começou a escrever os filmes que elas faziam de animação nos festivais do Brasil e do mundo. E elas começaram a ser premiadas. As animações dessas crianças foram premiadas em diversos festivais. E para quem trabalha muito nessa área, né, sabe o quão difícil também é você colocar qualquer material de audiovisual em um canal. E a gente conseguiu colocar num canal a cabo também a animação. Então, assim, essa coisa de pertencimento das crianças olharem lá na televisão o nome delas escrito no final, de receberem uma premiação que vem de um festival. Então, assim, cara, isso para mim foi uma coisa que marcou muito, porque a gente conseguiu, dentro de uma agência de live marketing, criar um projeto de propósito com longa data, que ainda existe e que realmente É isso que eu impactou ia a vida falar, das é um projeto pessoas. lindíssimo que está de pé ainda. A gente participou, teve o prazer de participar de um pedacinho dele junto contigo lá, é um projeto maravilhoso, realmente. Muito legal. Muito bom. Bom, mas você tocou num ponto aqui, complementando a resposta da Fran, que é a questão de, muitas vezes a inovação ela não está relacionada à tecnologia, e sim a um processo, uma melhoria, uma mudança que a gente faz para facilitar, dar mais fluidez, engajar mais o consumidor. Mas a gente está no momento, né, onde a gente tem a inteligência artificial, e aí queria fazer essa pergunta até para conectar com boa parte do nosso público. Inteligência artificial é uma revolução dentro da tecnologia, é uma onda fortíssima. Alguns dizem e defendem que é um tsunami realmente, porque ela vai mudar as coisas de ponta a ponta em todas as áreas. Então eu queria perguntar para a Fran, que tem essa profundidade de planejamento, de criatividade. Como é que tá isso hoje dentro do trabalho de vocês, lá da IB? Vocês estão utilizando a inteligência artificial? Estão planejando utilizá-la ainda mais dentro desses processos? Como é que é isso? Ou é só ali as consultinhas no chat GPT? Sim, estamos utilizando, eu não vou negar. Não nega. Vou negar, não vou negar. A gente está utilizando principalmente, inclusive bem recente, a gente aplicou uma pesquisa para uns participantes de um incentivo que existe da Perfect Family, que é Mentos, chupa-chups e frutela, né? E a gente fez para sentir a temperatura dos participantes, fizeram uma pesquisa. E toda a análise de dados, a gente está tendo apoio da inteligência artificial, também para ter um olhar mais estratégico, para gerar insights. Então, a gente está se valendo bastante para isso, sabe? Para ter essas leituras, porque a gente tem muitos dados aí, para a gente fazer leitura na unha, né? É muito moroso. Então, tem essa ajuda. É claro que a gente traz aí também o nosso olhar, traz contexto, vivência, histórico e por aí vai. E também, né, na parte criativa, a gente usa muitos recursos aí para fazer vídeo, para fazer música, para fazer personagem. Então, os projetos acabam saindo mais parrudos, assim, nesse sentido. KV animado e por aí vai. Então, a gente consegue tangibilizar melhor as ideias, né? Acho que com qualidade e com muita velocidade.
Então a gente elevou também, né? Eu entendo o nível de encantamento, ele conseguiu dar uma elevada, até por conta dos prazos que a gente tem, que são super apertados. Uhum. Então, sim, a gente tem usado bastante. Até para recurso interno também, né, Isa? A gente usou para fazer job description, essas coisas também internamente, porque agora a gente olha para tudo, né? Muito bom. Então a gente usa bastante. Bom, são ferramentas que estão potencializando o trabalho criativo, né? De alguma Super, forma. Super. Que legal, que legal. E como vocês duas, agora saindo um pouco do aspecto criativo, indo mais para a questão de gestão, né? Apesar que são duas CEOs, né, Cris? Como é que vocês estão olhando para o futuro da IB e o futuro do mercado promocional hoje? Quais são as perspectivas? Deixa eu começar com a Isa agora, depois Lógico. a Fran, por favor. Ó, nossa perspectiva é muito boa, né? A gente olha hoje, e até comentando um pouquinho que a gente estava falando lá fora antes de entrar, assim, fazendo um recorte aí bem para a Promo, efetivamente, ela foi de verdade, no ano passado foi o ano que nós tivemos mais promoções autorizadas da história, né? Então foi um segmento que cresceu muito. E quando você olha análises que são feitas até 2030, né? Nesses próximos 5 anos, a Promo é de fato um dos segmentos que tem mais tendência para crescimento, né? Então a perspectiva que a gente tem de crescimento do segmento é bacana, é grande. Uhum. E quando a gente fala de IB, nossas perspectivas então são gigantescas, porque nós seremos a maior agência de promo, de retail experience e trade e incentivo que existe aqui no Brasil. Imagina, brincadeiras à parte. Mas Amém. assim, Ouviu um amém, né? Mas Que a assim gente tem uma seja. expectativa muito grande, porque eu acho assim, o mercado, ele tem se mostrado muito aquecido, Uhum. muito embora nossa economia aí tenha, né, passado por grandes dificuldades, né, esse tarifaço, todas essas coisas que aconteceram impactam de alguma forma no Uhum. final, nos negócios, de uma forma geral, a perspectiva é bacana, porque eu acho que mercado está aberto para isso, existem formatos e tecnologia que nos proporcionam fazer entregas mais legais, como é o caso da IA, que para mim, a gente ainda tem esse termômetro para saber se ela é uma aliada ou uma ameaça, mas assim, ela tem sido nesse momento uma aliada para a gente, e as pessoas, de forma geral, né, elas começaram a olhar qualquer ação que você faça, como a gente estava comentando aqui um pouco, de uma forma diferente. E nos permite olhar e investigar, por conta dessa necessidade, nos permite olhar e investigar o mercado e as necessidades dela de forma mais aprofundada. E quando a gente faz isso, a gente faz entregas mais legais, a gente entrega campanhas mais parrudas que engajam mais e, portanto, tem um crescimento, né, do resultado nosso, do resultado do cliente, da felicidade do participante de alguma forma. Então, assim, acho que a perspectiva é de um crescimento para os próximos anos. E aí, falando promo, incentivo também está crescendo muito, né? E o mercado da comunicação em geral. Então, acho que são Legal. boas perspectivas. E até complementando a Isa, acho que ainda tem algumas marcas que não entraram ainda, que não adotaram ainda a promoção como uma ferramenta estratégica. Exato. Porque quando a gente Uhum. olha para a promo, lá atrás, ela tinha um papel tático. Preciso vender, vou fazer uma promoção, coloco o dinheiro aqui, vou girar o ponteiro, beijo, outro tchau, foi. Né? E ela passou a assumir, de um tempo para cá, um papel mais estratégico, né? Que tem a ver não só com a questão de vender, que é geralmente o grande objetivo, o grande foco é esse, mas também de construir marca, né? De você fazer um lançamento, de gerar experimentação e, sobretudo, de fidelizar, né? De você trazer esse consumidor para perto. Então, eu acho que tem muitas oportunidades para as marcas adotarem a promoção, entendendo ela como uma ferramenta de recorrência, né, de consistência e também de fidelização. E um outro ponto muito bacana, falando um pouco de evolução de promo, é que o público hoje está mais amplo. Então, se lá atrás a gente tinha uma grande maioria de donas de casa, né, as decisoras lá comprando e participando, hoje em pesquisa a gente vê os jovens participando mais e, mais recentemente, o público masculino. Então, também, é claro, cada um participa de um jeito, né? O público masculino gosta de promoção mais racional. Então, enfim, também tem leituras aí diferentes, né, de promoção para esses públicos. Mas existem aí muitas oportunidades para as marcas que são orientadas para esse público também de trazer a estratégia, a promoção como uma estratégia. Então, também trazendo um pouco esse olhar de marca, eu entendo que tem muitas oportunidades Para aí. crescer, né? E eu acho também que tem uma coisa que é muito bacana, que assim, que não é de hoje, mas que a digitalização trouxe para a gente e que também é uma oportunidade grande de mercado, porque antes, por exemplo, você ia fazer uma campanha de um lançamento de um produto, e aí você ia botar lá todas as nossas promotoras lindas no supermercado, fazendo a degustação do produtinho e tal e tudo mais. Cara, isso é uma coisa
gigante, cara, porque assim, se você vai fazer uma campanha nacional, você vai ter gente no Brasil inteiro, então assim, ela se tornava inviável, né? Então, hoje, a, a possibilidade de fazer isso de forma virtual, por exemplo, é muito importante e possibilita o crescimento. Por quê? Vou dar um exemplo muito bobo aqui, né? Então, eu estou lançando agora a nova maionese da maionese. Então, assim, é um saborzinho novo e que a gente, antes ia pôr as menininhas todas lá, hoje você pode com uma verba única, né, com uma ação única de uma promoção, você pode proporcionar uma degustação virtual, né, ou seja, é uma ação de cash, então você leva para casa, eu devolvo o seu dinheiro, você vai experimentar lá na sua casa, no conforto da sua mesinha de café e tudo mais, então vai ter uma experiência super bacana e você possibilita uma abrangência gigantesca, o que antes não era. Sim. Então, esse é um momento, né? Eu vejo que existe muita oportunidade de crescimento nesse olhar, nesses caminhos que ainda não estão sendo olhados com a profundidade que merecem e que só existem, na verdade, porque a digitalização proporcionou, né? E aí segue Com para a campanha de certeza. incentivo, que capacita, que treina a pessoa no Brasil inteiro, que antes não era viável, enfim. Então, eu acho que existe grandes oportunidades de crescimento de fato. Com certeza. Bom, Cris, dá pra ver que elas conhecem pouco desse Pouco, tá bem tranquilo. É uma aula, né? Tá bem tranquilo. E papo que é bom, eu costumo dizer, passa muito rápido. É verdade. O nosso passou aqui, eu vou me encaminhar aqui para as últimas questões, mas eu queria ficar o dia inteiro aqui escutando. Queria ficar aqui conversando. É verdade. E eu queria mais uma vez pegar o lado de planejamento e criativo aqui para explorar a Fran. E fazer uma pergunta delicada para você, Fran. Responder? Posso pular? Não, você não pode pular. Aqui tem que responder no Podfacts. Assumiu o compromisso de vir, tem que responder tudo. É brincadeira, mas vamos lá. Não é tão difícil assim. Recentemente estive com o Jairo lá em Brasília, lá na SPA, que é o órgão que faz toda a regulação das promoções comerciais e agora apostas, né, no Brasil. E a gente conversou sobre muitos temas. Um dos temas é inovação e o quanto a regulação tem que evoluir para atender as inovações, né? Então a minha pergunta, porque eu acho que talvez eu já saiba a resposta, mas quem tá acompanhando aqui não, o quanto a regulação, quanto o aspecto legal dificulta a criatividade e o planejamento? Nossa, essa pergunta ela é bem desafiadora. Capciosa. A Isa pode me ajudar aqui. Cara, eu acho que tem alguns pontos de lei, assim, já também jogando para promoção, né? Quando a gente fala do dinheiro, né? O dinheiro é algo que a gente não pode dar. Então, isso eu acho que ele também dá uma atrapalhada nessa questão. Tem alguns pontos, dependendo do segmento, né? Tanto de apostas quanto do mercado financeiro também, que não são muito claros ainda, né, pra gente. E aí eu acho que dependendo também, acho que não vai nem tanto para o viés criativo nem de planejamento, mas acho que é mais para o cliente, né, o Isoca, a questão de um alto custo também de autorização. Né? Isso eu acho que ele acaba impactando. Mas é claro que a gente tem ali também o beabá, você fala, poxa, eu quero dar um instantâneo, mas eu tenho uma trava dependendo por onde você autoriza, você tem uma trava ali, aí não dá, né? E aí o custo também vai para isso, que você tem que recorrer a outro órgão para autorizar e você acaba gastando mais. Então, enfim, não sei se eu te respondi o que você queria. Sim, mas eu queria até antes da Isa fazer um complemento, porque assim, complemento que é importante, que a regulação ela é fundamental pra gente, até para separar o que é pirata do que é real, né? Para que as promoções possam ser devidamente fiscalizadas e possam transmitir, né, a confiança e a credibilidade que elas precisam para o mercado e os consumidores realmente participarem. Então, a regulação ela é importante, mas ela precisa acompanhar todo o processo de inovação, principalmente quando a gente fala de rede social, né? Então, a gente tem ainda alguns déficits nesse sentido, que é, poxa, posso fazer um sorteio no Instagram? Não posso, né? Como é que é isso? Então, não só a legislação, a regulação precisa andar, mas as big techs, né? As donas das redes sociais precisam aderir a isso também. Então, você fala assim, hoje a gente consegue fazer uma promoção no Instagram. A SPA aprova, mas o Instagram só tem API de social media, né? E ela não aguenta uma promoção robusta, né? Você colocar ali uma promoção de BRF, de IP. Então,
existem todas essas questões que precisam ser tratadas, Sim, né? até o trâmite, né, que você faz, porque não tem API, aí você tem que fazer o cara. É uma jornada totalmente truncada, porque você tem que Exato. fazer o cara ir lá para o Instagram, eu tô lá no Instagram, aí eu saio, vou para um site, me cadastro, aí eu volto, assim, adesão, né? Se a gente tá falando que o cadastro tem que ser Sim. fácil, se a jornada tem que ser fácil, trunca muito. Então acaba que a gente não vai muito por esse caminho, porque a jornada fica mais truncada, né? Sim, Uhum. sim. Então, acaba Pela ficando- fluidez, a gente acaba Exato, desistindo de exato. fazer uma Acaba promoção num limitando. canal super movimentado que seria importante para a marca, né? Perfeito. É. E que tá, assim, na mão de todos os consumidores, praticamente, né? Com Sim. certeza. Sim. Não, principalmente do público jovem, né? Que passa a participar de promo também, né? Porque o canal de comunicação deles é o telefone de fato, é o celular de fato, né? E todas as Exatamente. redes que estão lá, né? Mas eu penso também, Ti, que tem uma coisa assim, eu também concordo muito com isso. Eu acho, né? A Cris brincou aqui, primeiro você precisa conhecer as regras para depois você Quebrá-las. quebrá-las, né? É um fato. Eu acho que para tudo é necessário que exista regramento efetivo, né? E eu acho que o Brasil é um dos países mais estruturados no que diz respeito à legislação de promo e Sem tudo dúvida. mais, diferente de outros países, né? Que não existe nem essa necessidade, né? Exato. Mas para mim, acho que o que hoje pega muito também, e que a Fran tocou aqui, é que eu não sei se é porque as pessoas, se os órgãos não tiveram tempo de chegar lá ainda, ou se realmente esse é um assunto que eu não quero tratar muito ainda, vou deixar ele aqui um pouquinho, daqui a pouco eu olho para ele, né? Que é a falta de clareza efetiva de alguns pontos. E aí um deles, como você estava trazendo aqui das redes sociais e tudo mais, é essa questão da participação dos influenciadores, como é que eles entram, eu tenho que colocar, não coloco, né? Ele vai estar junto ali no meu regulamento, não vai, se ele vai falar, ele precisa estar, se ele não vai falar. Então, assim, acho que o que pesa muito para a gente hoje é essa questão da clareza, da onde a gente pode caminhar, porque toda vez que a criação tá lá, né, e eu sei porque eles brigavam comigo antes, né, pô, Isa, mas você só corta nosso barato, tal, não sei o que, eles estão lá pensando em coisas super legais, a gente tem Sim. que parar e falar, pera um pouquinho, né, liga para Aterrissar. a assessoria jurídica vai lá, fala com a SPA, cara, mas isso eu posso fazer? Aí volta, a SPA fala, não, isso você não pode fazer. Então você derruba uma ideia, às vezes, que é muito bacana, né, e que por experiência, olhando o mercado de forma poderia ser muito bacana e muito fluida, e ela nunca acontece, né? Então, acho que assim, a evolução da legislação, ela não está sendo tão rápida quanto o movimento que está acontecendo de possibilidades que a inteligência artificial ou que outras tecnologias têm nos trazido e que a gente já poderia estar fazendo coisas mais bacanas do que a gente faz hoje, porque a legislação não permite. E não que eu ache a legislação ruim, de forma alguma, deixo aqui muito claro, esse regramento é necessário. Acho só que ele precisa evoluir um pouquinho mais rápido, porque ele ainda... É verdade, é verdade. E a gente Pode tem falar. o Brasil como um dos países mais maduros e Uhum. criativos Com quando a gente certeza. fala de promo, né? Porque vai cavocar bem de fora, não existe, né? Sim. A gente é referência. E então ainda tem um caminho Quando aí, se né? trata de sorte, o brasileiro é pioneiro, né? E a Gente. criatividade, né? A gente tem uma criatividade diferente. Os memes brasileiros provam isso, que estão Verdade. assim. É, Loucura. pois é. Você dá uma Nem promoção. aconteceu, já tá ali. Pois Você fala, cria uma promoção, cara. Você vai botar as formiguinhas tudo pra trabalhar ali, pra criar uma coisa diferente. Que nossa criatividade é. Vai Com certeza. longe. Se a gente tem chuveiro elétrico, o brasileiro dá jeito em tudo. Com certeza. Mas não é fácil, né, Isa, acompanhar uma dinâmica tão grande de um mercado como esse mercado promocional, associado a essa questão de revolução tecnológica que a gente está vendo as coisas acontecerem numa velocidade extremada, né? A inteligência artificial dobra sua capacidade a cada 3 meses e meio. Então isso é muito rápido. O pessoal lá está tentando acompanhar, mas além de acompanhar esse movimento, eles precisam também trazer as big techs para a mesa Sem e eles dúvida. entenderem o que é uma promoção de fato, como se faz, o que a gente precisa para executar ela, né? Bom, agora eu queria... Daqui a pouco eu vou agradecer a presença de vocês, muito honrado, muito prazer de recebê-las aqui, mas eu queria uma mensagem final de vocês, como se vocês estivessem conversando com uma pessoa jovem que quer trabalhar com promoção. O que vocês diriam para ela? Eu vou pedir para vocês olharem para essa câmera cruzada aqui, olhando nos olhos dessa pessoa e dizer o que espera dela, o que ela Foge. precisa fazer. E dizer pra ela, foge. A Cris já resumiu aqui em uma palavra.
Mas, bom, pode começar, Fran, fazendo favor. Olha, eu sou suspeita para falar, porque promoção é apaixonante. Então, assim, Concordo. para mim, tudo, né, onde a gente coloca a paixão, onde a gente entrega, tudo vem naturalmente. Então, antes de você se apaixonar por promoção, seja uma pessoa curiosa, inquieta, se desafie, acredite em você. E depois que se apaixonar por promoção, se joga, porque eu tô nesse relacionamento sério até hoje. É um relacionamento abusivo? Não, muita terapia, filho. Um pouquinho. Bela mensagem, Fran. Obrigado. E você, querida Isa? Acho que a Fran falou muito de tudo, que é isso aí, né? Assim, acho que a primeira coisa é acreditar em você de verdade e não ser conformada. Acho que o inconformismo é uma das coisas mais importantes que você precisa ter, porque é o inconformismo que te leva a buscar soluções, a buscar alternativas, a trazer criatividade, a olhar do modo que as pessoas não olharam ainda, né? Então, assim, para mim, o conformismo é uma característica não só para promoção, mas para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, né? Nunca aceite menos do que mais. E acho que uma coisa muito importante também é a verdade, né? Quando você tem verdade no que você está fazendo, né? É uma entrega efetiva. Principalmente quando a gente fala de um segmento tão desafiador que é a promoção ou a comunicação de forma geral, se não tem verdade, cara, o consumidor não compra, o cliente não acredita e você não tem resultado. Realmente, toda razão. Bela mensagem. Obrigado. Bom, vou começar os agradecimentos finais Vamos. aqui, Cris. Vamos lá. Bom, queria agradecer a Darcy, que deu lugar ao Marcelo, aqui na equipe técnica. Marcelão chegando hoje. Muito obrigado, Marcelo, pela presença. Bom, queria agradecer a você, Cris, mais Eu que uma vez agradeço. aqui me apoiando nessa apresentação, trazendo todo o seu brilho, toda a sua capacidade, inteligência, sagacidade, profundidade, Meu Deus! intensidade. É muito ágil. Obrigado mais uma vez. Eu que foi um agradeço. prazer Obrigada. te receber aqui. Estaremos juntos na semana que vem Semana novamente. que vem estamos aqui outra vez. E dia 8 de outubro, você estará apresentando pela terceira vez o Fax Experience. Exatamente. Muitos convidados de peso, muita tecnologia, muito marketing. Um evento que pode mudar a sua vida e não é brincadeira. Não é Temos- brincadeira, temos cases, Temos né? cases de sucesso, podemos provar. Exatamente. Exatamente. Mais uma vez, obrigado. Bom, agora eu queria agradecer carinhosamente a vocês, que eu tenho o prazer de chamar de amigas. A gente tem um histórico muito grande de trabalho. Já disse aqui, existe uma admiração, tanto pessoal quanto profissional, em relação a vocês. Então, é realmente uma honra e um prazer recebê-las aqui. Não é da boca para fora. Fran, muito obrigado. Isa, muito obrigado. Espero que vocês possam voltar em breve e continuarem essa aula, porque a gente estava aqui babando, aprendendo muita coisa. Tá Só bom? marcar outra data já. Exatamente. Agradece. Muito obrigada pelo espaço, pela confiança e muito prazer em conhecer. Todo meu. Queremos voltar, né? Queremos. Legal. Obrigada. Muito sucesso para vocês. Contem com a gente. E é isso aí. O Podfax fica por aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado. Aê.